nós somos criaturas, os animais são criaturas, as plantas são criaturas, os anjos são criaturas. Todos esses aí são criaturas. Nossa Senhora é criatura. Mas a criatura, através do batismo de Jesus, a partir de Jesus Cristo, que veio, fez uma aliança, foi a aliança de Deus, a nova aliança com a humanidade, a partir daquele momento, nós ganhamos a graça de sermos chamados filhos de Deus. Nós ganhamos a condição de sermos adotados. Então, no batismo, nós somos chamados a ser filhos. E a partir do batismo, o pecado original é apagado. Mas a nossa infidelidade, a nossa fraqueza, a concupiscência da nossa carne, a fraqueza da nossa natureza, aquele espinho que fica o tempo inteiro furando e penetrando a nossa carne, aquele espinho, aos poucos, faz com que aquela balança desequilibre. E nós voltamos àquela desordem anterior ao batismo. Nós fugimos do nosso batismo. Nós calcamos o pé no batismo. E nós recusamos todas as promessas. Nós acabamos sendo infiéis às promessas do nosso batismo. E aí o que Nossa Senhora nos pede hoje, para vocês que estão aqui, para mim que vou renovar. O que é que Nossa Senhora nos pede? Resgate o teu batismo. Então, esse método de consagração nada mais é do que um resgate do batismo. É por isso que uma pessoa batizada não pode fazer essa consagração. É a única condição que se coloca, a condição irrevogável. Não há como fazer um resgate de algo que não aconteceu. O batismo que nós tivemos no passado, tenha sido criança, tenha sido adulto, esse batismo apagou os nossos pecados, nos livrou da condição de criatura, nos livrou da condição de escravos do demônio e passamos à condição de filhos. Jesus é o filho primogênito, é o primeiro, é o maior, e nós fomos adotados. E começamos a participar de uma família. E Deus, que é perfeito, ele não nos deu uma família incompleta, pela metade, faltando pedaço capenga. A família que Deus nos dá tem pai e tem mãe. Então, a partir do momento do nosso batismo, nós ganhamos um pai e uma mãe, que nos adota e nos ama. E ama com muita perfeição, com muita misericórdia e piedade. Eles compreendem as nossas fraquezas. E tudo que eles querem é nos levar à santidade. E aí, na nossa grande perfeição, a gente tem muita dificuldade de se aproximar de Deus. A verdade é essa. Nós temos a dificuldade, assim como Adão e Eva no paraíso, tiveram muita dificuldade. No momento que eles pecaram, vocês vão se lembrar lá em Gênesis, capítulo 3, que na hora que eles pecaram, o que foi que aconteceu? Eles perceberam que estavam nus. Então, a partir daquele momento, entrou na sua alma a malícia, a maldade que eles não tinham. E quando ouviram os passos de Deus, como fazia Deus todas as tardes, no final da tarde, segundo a narrativa do Gênesis, quando eles ouviram os passos de Deus, eles se esconderam. Mas por que eles se esconderam? Eles foram lá para trás da moita se esconder. Porque o pecado que eles tinham cometido havia sujado a alma deles e eles não conseguiam mais se aproximar de Deus. Não foi Deus que se afastou deles. Não foi Deus que teve repulsa da sujeira deles. Mas deles, por causa daquela mancha que eles adquiriram a partir daquele momento, a partir do pecado original, eles adquiriram uma dificuldade, um medo, um temor excessivo de Deus e não conseguiram mais se aproximar. Então, aí veio Deus, na sua grande bondade, na sua misericórdia, que já havia pensado em toda a eternidade no que ia acontecer. A partir do pecado de Adão e Eva. Eva, que naquele momento encontrou na árvore o fruto e quis o fruto para si. Ela tomou o fruto para si, ela quis para ela. Essa árvore vai chegar depois, no dia do Calvário de Cristo. A cruz, a mulher e o fruto. Nossa Senhora, que é a nova Eva, ela é chamada de nova Eva, mas a Eva que obedeceu, ela está diante de uma árvore que é a cruz, e o fruto é seu filho. Mas ela não relutou em dar o fruto do seu ventre de volta para Deus. Ela não quis para si. E ela, de bom grado, ela ofertou o filho dela a Deus. E o que não fará essa mãe conosco? Quando nós formos dela, ela não hesitará e não pensará duas vezes em nos dar a Deus completamente.
Porque Nossa Senhora nada quer para si. Ela não retém nada em si. Tudo que Nossa Senhora quer é nos levar ao Pai. Aí eu passei esse videozinho da criança cantando aí para vocês. Não foi nem intenção passar ele entrou. Estava no playlist, ele entrou. Então me lembrou uma cena que eu vi Padre Paulo Ricardo falar e isso me encheu o coração de alegria. Ele falava assim que para Nossa Senhora nós sempre seremos crianças. Nós sempre teremos que nos colocar como criança. É por isso que a gente não pode crescer, não pode amadurecer diante de Nossa Senhora. A nossa maturidade vai estar por conta dela, mas é a maturidade espiritual. Mas como gente, vamos continuar sempre sendo crianças. Porque pela grande dificuldade que nós temos de chegar até Deus, Pai, pela grande dificuldade que o pecado nos colocou no momento que ele causou essa desordem no nosso coração, na nossa alma, desequilibrou, tirou a harmonia natural que Adão e Eva tinham. Então, na hora que o pecado desviou a balança para um lado, a concupiscência, a nossa natureza é sempre desviando, a balança está sempre pendendo para um lado. Então, Deus disse, lhes darei alguém que lhe será mais acessível. Então, esta consagração não foi São Luís, o autor do tratado, quem inventou, ele apenas escreveu no tratado. Quem, de fato, criou a consagração foi Nosso Senhor do alto da cruz. Na hora que ele diz, eis aí a tua mãe, para João, e eis aí o teu filho, para Maria. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele deu um para o outro. Mas será que Deus limitaria essa bênção, essa misericórdia, essa dádiva a uma única pessoa, a uma única criatura, um único ser humano, um único cristão? Não. São João estava naquele momento representando a todos nós, todos os filhos batizados. A partir daquele momento, Jesus disse, agora vocês terão uma mãe. Eis aí a tua mãe. E leva ela para a tua casa, como João levou. Vocês vão ver que no capítulo 19 de João, termina assim, e João levou Maria para a sua casa. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora é aprender a levar Maria para a nossa casa, com essa mesma graça, com essa mesma alegria e esse mesmo cuidado e com esse mesmo amor que João teve para com ela. João levou Maria para Éfeso e ela morreu junto dele. No final da vida de Maria, ele estava presente como esteve todo o tempo, desde que Jesus entregou ela para ele. E Jesus entregou porque sabia que a nossa grande dificuldade de aproximação com o Pai seria quebrada pela bondade, pela ternura de uma mãe. Quem é que não tem coragem de se jogar de olhos fechados nos olhos da sua boa mãe? Nós que somos mães e que somos limitadas, nós detemos toda a confiança dos nossos filhos. E temos todo o amor e toda a piedade. E Nossa Senhora, que retém no seu coração o amor de todas as mães juntas e muito mais, que grande confiança nós não teremos nela, nos jogar de braços abertos, de olhos fechados, das alturas, se preciso for. Porque essa boa mãe só nos levará para Cristo. Então ela quer nos levar de volta a fazer as pazes com Deus. De fato é isso. Então é como se você fosse uma criança de 2 anos de idade, diante de Nossa Senhora. E você diz, mãe, eu não consigo, está muito difícil, essa cruz está pesada, eu não vou aguentar. Ela diz, vem meu filho, que eu vou com você, você não vai só. Aí ele diz, mas eu não suporto, eu não consigo. Ela diz, me dá a mão que eu te levo. Eu vou te levar de volta para aquele pai bondoso, porque ele só quer o teu bem. Até nas situações em que aparentemente Deus fechou os olhos, Deus deu as costas, até nessas situações que a gente acha que ele não está nos vendo, que não vê o nosso sofrimento. Aí Maria vai e mostra, olha, ele só quer a tua salvação. Você não consegue enxergar hoje, mas hoje é o dia da escuridão, um dia vai virar a luz. E na glória do céu, onde ela já nos vê, na eternidade, ela diz, um dia verão
essa verdade que para seus olhos hoje é turva. Então você vai, não teme em momento nenhum dar a mão para essa mãe bondosa. Ela dá a mão e você segue. Então, Deus, sabendo das nossas fraquezas, ela sabia que nós precisávamos de algo sensível para nos atrair. Alguém que pudesse mobilizar, atrair, que pudesse nos chamar pela sensibilidade, pelo coração, pela ternura. Então, ele nos deu uma mãe. Então, a partir daquele momento da cruz, que Jesus, sofrendo de dor, a dor da alma e a dor do corpo, em que Jesus já tinha sangrado muito, em que ele sentia muitas dores. Então, do alto do madeiro, ele ainda teve forças para dizer, eis aí a tua mãe. E no momento que ele diz, eis aí a tua mãe, ele também diz, eis aí o teu filho. Vejam que você não apenas se dá a Maria, como ela se dá a você. E vocês vão perceber isso ao longo desse tempo, ao longo da preparação e principalmente depois da consagração. Então, para não me alongar mais, eu vou aqui só apresentar para vocês rapidinho. Espera aí. Se eu estiver falando rápido, se eu falar demais, vocês podem me interromper, tá? Eu falo muito quando eu falo de Nossa Senhora. Então, quem criou esse método de consagração, ou melhor, quem foi que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, descrevendo a total consagração a Jesus por Maria? Foi um santo chamado São Luís Maria Grignion de Montfort, um santo de muita piedade, de muita humildade. É um santo que se diferencia. Claro que todos os santos, para serem santos, eles tiveram que ser humildes. Não é possível ser santo sem ser humilde. Mas era um destaque nas virtudes de São Luís, a sua grande humildade. Quando um dia vocês despertarem o interesse para conhecer melhor a vida dele, vocês vão se chocar com como ele se submetia às humilhações e o quanto ele era santo. Conta-se que ele, assim, porque ele andou a França toda a pé, ele peregrinava pela França, levando essa devoção. Então, duas grandes devoções dele era Sabedoria Encarnada, que é Jesus na cruz, e Nossa Senhora, que é chamada a sede da sabedoria. Nosso Senhor mora dentro de Nossa Senhora como a sede da sabedoria. Então, ele saiu pelas cidades da França levando. Então, toda cidade, toda paróquia que ele chegava, ele vinha e construía um calvário. Ele logo atraía o povo e as pessoas ajudavam, e ele ficava por lá um tempo, e as multidões eram arrebatadas e muita gente acabava se convertendo. São Luís foi muito importante porque ele, além de ter sido muito perseguido e ter demonstrado grande perseverança, ele foi levando Nossa Senhora para toda a França. E, num determinado momento, isso ultrapassou os limites da França e chegou aqui até nós. Então, como é que esse tratado chegou a nós? Como é que essa consagração chegou a nós? O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort, escrito em 1712, portanto, em 2012 ele fez 300 anos, ele permaneceu esquecido. E vocês vão ver que São Luís profetizou isso no próprio tratado. Vocês vão ver que ele disse que isso ia acontecer. E, de fato, durante 130 anos, esses escritos ficaram escondidos no fundo de um baú. E, nesse período, durante os 130 anos, que coincidiu com o período da Revolução Francesa, em que a igreja foi muito perseguida, muitos sacerdotes e religiosos foram mortos, muita perseguição, muitos conventos foram saqueados e queimados, esse tratado permaneceu escondido. Ninguém sabia da existência dele. E um belo dia, 130 anos depois, um frade da congregação, de uma das congregações criadas por São Luís, que é dos frades da congregação Monfortina, estava procurando material para fazer uma pregação, uma festa de padroeiro, uma festa de Nossa Senhora, de um título de Nossa Senhora. E ele, mexendo no baú, ele acabou descobrindo lá no fundo, ele encontrou esses escritos. E aí eles começaram a divulgar entre eles. Até então, estava
restrito, muito restrito ao clero. E durante muitos anos assim ficou. Quem nos trouxe à luz a esse método de devoção, então, foi São João Paulo II. São João Paulo II, ele contou, antes de ser Papa, ele já tinha muita devoção à Virgem Maria. Ele já amava muito Nossa Senhora. Mas ele amava tanto que ele temia, ele tinha um escrúpulo. Ele achava assim, meu Deus, será que eu vou ofender a Nosso Senhor por tanto amor que eu tenho pela mãe dele? Será que isso vai despertar algum tipo de ciúme? Vamos falar assim em nossas palavras. Será que Nosso Senhor vai se sentir diminuído por causa da mãe dele? Observem que isso pode ser um sentimento até de alguns católicos. Aí ele ficou durante muito tempo se debatendo com esse conflito. E aí ele descobriu o tratado. Ele leu o tratado. Na hora que ele terminou o tratado, ele disse que a luz clareou toda a mente dele, porque ele descobriu que esse método de consagração é cristocêntrico, ou seja, Jesus está no centro, assim como a Ave Maria. Quanta gente acha que o terço, o rosário, é uma repetição de Ave Maria, só fala em Ave Maria, só fala em Nossa Senhora. Quem é que está no meio da Ave Maria, entre a Ave Maria e a Santa Maria, se não é Jesus? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Assim como na Ave Maria, Nosso Senhor está no centro dessa consagração, porque Maria não retém nada para ela. Tudo que Maria tem às mãos, ela dá para ele. É como se Nossa Senhora tivesse o tempo inteiro diante de Jesus, captando os nossos méritos, as nossas orações, as nossas penitências e Jesus. Ela vai recebendo tudo nas mãos dela. E tudo ela passa para Jesus. Nada fica com ela. Ela sabe, na sua grande humildade, que ela é muito menor e muito pequena diante da Santíssima Trindade. E a gente tem que ter esse entendimento. Ela é infinitamente menor. Mas para nós que estamos aqui, diante de nós, ela é muito grande. É muito grande. E São Luís faz uma comparação, uma analogia que eu acho perfeita. Ele diz, primeiro, ele fala que Nossa Senhora é como se fosse a lua. Olha, se você olhar a lua o dia inteiro, que seja a noite toda, você não vai ter problema nenhum. Isso não vai ferir a sua retina e você suporta, os seus olhos aguentam. Mas se você tentar olhar o sol por 5, 10 minutos que seja, você vai queimar a sua retina. Não exatamente porque o sol é demais, mas porque a nossa retina é muito frágil. Então, de fato, pela nossa incapacidade, pela nossa fraqueza, pela nossa mediocridade, pela nossa pequenez, nós não conseguimos olhar o sol que é Jesus diretamente. Então, Jesus reflete a sua luz na luz que é Maria, na lua que é Maria. E Maria vai refletir sempre a luz de Jesus. Essa luz da lua que vem do sol é a mesma luz de Maria que vem de Jesus. Então, ela não tem luz própria. A luz de Maria vem do seu filho. Mas para que nós consigamos nos aproximar da luz dele, ela se coloca na frente. Para que a gente não se machuque. Para que a gente se acostume, que a gente se adapte. E aos pouquinhos ela vai mostrando, olha, a luz vem dali. É para lá que você tem que ir. E pouco a pouco, ao longo dessa consagração, ela vai nos moldando, nos transformando, nos fazendo uma imitação dela, que por sua vez é a imitação de Jesus. A gente vai imitando Maria sem querer e sem saber. Porque na hora que você se dá como coisa para alguém, você diz, eu nada tenho mais que seja meu. A partir desse momento, eu não tenho mais a minha vida. Eu não tenho mais bens materiais e nem espirituais. Eu entrego a ela o meu passado, o meu presente e meu futuro. O que eu já fiz e o que eu vou fazer já são dela. Eu nada tenho que seja meu. Tudo é de Maria. E para que Maria quer isso? Para que isso serve? Bom, a partir do momento que eu não tenho nada meu, ela vai fazer o que melhor lhe aprouver. Ela tem uma infinidade de filhos e almas precisando. Lembram que em Fátima, Nossa Senhora disse aos pastorinhos, ela mostrou, ela proporcionou a eles ver o inferno.
E nessa visão em que eles ficaram aterrorizados, Nossa Senhora disse para eles: muitas almas vão para o inferno por não ter quem se ofereça por elas. Vós quereis se oferecer pela salvação das almas? Então, aquelas crianças cheias dos dons do Espírito Santo, cheios da graça, aquelas crianças disseram: sim, eu quero me oferecer. E aquelas crianças foram imitação de Cristo enquanto viveram. Então, o que nós vamos fazer agora, com a nossa consagração, é o maior ato de caridade que nós já fizemos em toda a nossa vida. Porque quem bem sabe, onde bem cabe a caridade, é a Virgem Maria. Quem bem sabe, onde precisa de caridade e de amor, é a Virgem Maria. Quem bem sabe as almas que estão precisando, é ela. Então, a minha bagagem agora ficou vazia. Eu não tenho nada. Eu vou sair dessa vida pobre, sem nada. Pobre no sentido espiritual. Eu nada tenho mais, porque todos os meus méritos eu entreguei a ela. E o que são méritos? É tudo aquilo de bom, de graça, de bom efeito que é gerado a partir das minhas boas atitudes. As minhas orações, jejuns, penitências, as indulgências. Então, tudo que eu fizer daqui para frente, e o que eu fiz no passado também eu já dei, porque no céu não existe tempo. Tudo que eu já fiz e farei será dela. Ela, como boa tesoureira, que é, ela vai fazer como se ela promovesse, vamos dizer assim, ela vai produzir lucros em cima disso daí. Olha, eu só vou fazer uma penitência na minha quaresma. Por exemplo, eu vou rezar todos os dias o ofício da Imaculada Conceição. Aí eu faço aquela penitência de rezar, de fazer o jejum, de tirar alguma coisa que eu gosto, pronto. Então, eu vou fazer o propósito da quaresma, a penitência e a oração. Aí, durante esse tempo, eu estou ali com aquele propósito firme, com muita fé, estou muito envolvida pelo clima da quaresma, sempre ouvindo pregações e homilias. Passado aquele momento, questão de poucos minutos e poucos segundos, ao longo do meu dia, eu já vou perdendo a graça. Eu já falei mal com um irmão, eu já fiz uma grosseria com outro, eu já fiz uma bobagem que não devia, eu já pequei, que é tão fácil a gente pecar. Os pecados veniais são tão sutis, são tão corriqueiros, infelizmente. Na Bíblia, eu não me lembro agora exatamente a passagem que diz que um justo peca 7 vezes por dia. Imagine, nós que não somos justos. O justo é o santo. E aí? Então, veja, quando a gente peca, a gente bota tudo a perder. Porque aqueles méritos que nós geramos vão servir para apagar os nossos pecados. Então, vai ficar elas por ela. Eu vou perder tudo que eu fiz. Porque eu não consigo segurar, eu não consigo reter aquela graça. A minha fraqueza é muito grande, eu não consigo. Aí, quando entrega a Nossa Senhora, ela guarda. Toma aqui, mãe. Eu não quero guardar, porque senão eu vou perder. Guarda para mim. E ela guarda. E ela faz onde precisa, para quem precisa. E ela vai guardando. Aí você se pergunta, meu Deus, eu vou entrar no céu sem nada. Eu não vou levar nada daqui. Bom, de material a gente não leva nada mesmo. E de espiritual. Aí São Luís diz, o que não fará essa piedosa e boa mãe por um filho que lhe deu tudo generosamente, sem limites? Vocês conseguem acreditar o que Nossa Senhora, vocês conseguem imaginar, visualizar o que Nossa Senhora é capaz de fazer por um filho que se entrega totalmente a ela? Não. A gente não tem a dimensão. É muito, muito amor. Se juntasse todos os amores de todas as mães da face da terra, não daria o amor de Nossa Senhora. Então, não tem como imaginar. E aí, 300 anos depois, em 2012, depois que São João Paulo II já tinha sido... ele já tinha exposto ao mundo a sua devoção, porque como ele se consagrou antes de ser ordenado sacerdote, antes de ser papa, quando ele foi eleito papa, ele colocou o lema dele, Totus Tuus Maria. Então, ele era todo de Maria, era o lema do pontificado dele. Estava na cabeceira, está na cabeceira, nas relíquias dele lá até hoje. E ele contou para o mundo, ele expôs, ele mostrou, disse, olha,
Agora eu quero que vocês saibam que existe isso. A partir dele, porque ele é um santo muito querido, ele é um santo do nosso tempo, então muitos de nós aqui acompanhamos ele. Pegamos a vida dele ainda, os mais jovens talvez não, mas nós já pegamos João Paulo II, tem alguns que já viram pessoalmente. Então, São João Paulo II teve essa grande missão de mostrar ao mundo esse método de consagração. Aí, quando completou 300 anos, alguns padres, entre eles Padre Paulo Ricardo, que vocês devem conhecer, que também tem um testemunho muito bonito em relação à consagração, depois vocês procurem lá, que vocês vão ver no site dele. E ele lançou uma campanha, Consagra-te. Na campanha dele, começou pequena e foi crescendo, tomou uma dimensão, pegou o Brasil todo. Simultaneamente, outros países. Então, veja que não foi uma coisa isolada, isso não foi uma coisa de um padre, foi inspiração do Espírito Santo. E o Espírito Santo sopra em quem quer, onde quer. Então, nós vemos hoje diversos lugares e diversas pessoas, lugares diferentes do mundo, católicos mais diversos, se entregando à total consagração a partir daquele momento. Eu e meu marido, nós nos consagramos em 2014. E para vocês que disseram hoje, que já tentaram algumas vezes e não conseguiram, eu digo para vocês, eu fiquei 8 anos amarrada, o tratado estava aqui do meu lado, na minha cabeceira, e eu enrolando, até o dia que Nossa Senhora disse, agora venha que você é minha, acabou, para de enrolação. Então, se vocês acham que vocês já demoraram demais, então vocês têm uma noção do quanto eu enrolei, e vocês vão ver que não ganham de mim de jeito nenhum. Aí, como esse tratado foi encontrado depois, então ele foi editado, então a partir daquele momento começou a ser editado, existem várias edições diferentes, aí vocês vão encontrar Editora Vozes, a Paulus, Arca de Maria, Cleofas e por aí vai. Mas todas as edições são do mesmo tratado, são da mesma fonte comum. Vai ter linguagens diferentes, umas mais simples, outras um pouco mais complicadas. Tem por exemplo, a da Vozes, ela tem muito latim, é um pouquinho mais erudita, mas aí já vem a da Arca de Maria, que é muito simples, é muito boa e muito acessível. A gente vai conversar sobre isso depois. Quem estava no grupo já há mais tempo, a gente já vinha falando isso, quem entrou agora, a gente volta a falar. Isso não é problema. E São Luís começa o tratado assim, por Maria, Jesus Cristo vem a nós, e por ela devemos ir a ele. Vejam só, por Maria, Jesus veio ao mundo, e através dela, ele deve voltar. Pensem bem nessa frase, são duas frases diferentes que dizem a mesma coisa. Fala em Jesus voltar, a segunda vinda de Cristo, e fala da gente ir até ele. São dois movimentos, Jesus vindo e a gente indo. Nossa Senhora foi o canal, ela é chamada de o aqueduto de Deus. E lá no Tratado São Luís fala, ela foi o canal por onde Jesus passou. E através desse canal ele volta de novo. Se não existe tempo na eternidade, na glória do céu não existe tempo, na eternidade não existe tempo. O tempo existe para nós, que somos limitados. Nós temos começo e temos fim nesse mundo aqui. A nossa alma é eterna. Mas essa limitação de tempo, que nós não conseguimos conceber nada sem isso, não entra na nossa inteligência insignificante, essa limitação de tempo só existe aqui. E essa vida, assim, são 2 segundos diante da eternidade. Por aí a gente vê o quanto a gente se debate, e quanto a gente se apega a coisas vãs e sem importância. Então, aqui, a gente vive lutando por coisas que passam. Mas Nossa Senhora quer nos mostrar as coisas que não passam. E se Deus um dia quis que Jesus viesse por Maria, Deus, que para quem não há tempo, se ele queria, ele continua querendo. Deus não volta atrás, Deus não vai se arrepender. Se Deus quis que Jesus viesse por Maria, ele continua querendo. E através dela que Jesus virá. E aquele aqueduto que foi criado, aquele canal por onde Jesus passou, ficou aberto. Essa é a nova aliança, esse é o novo pacto que Jesus fez com a humanidade perdida. Jesus passou e deixou o canal aberto para a gente chegar lá.
Então, aí São Luís vai dizer que Maria é o caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar a Jesus. Pode-se chegar a Jesus sem Maria? Pode, apesar de que todas as graças são dispensadas pela mão dela. Até aqueles que renegam Nossa Senhora, ela os ama. E dá graças para esses também. Mas o caminho que nós trilhamos com Nossa Senhora é um caminho diferenciado. Ele é fácil, é bem mais fácil, é mais curto, é perfeito e é seguro. Não tem risco de se perder. Aquele caminho que a gente faz sozinho, com as próprias pernas, a gente leva muito tempo, sofre mais e quebra muito a cara. Por Maria, você galga passos amplos e caminha rapidamente o que em anos você não conseguiria sozinho. É isso aí que é Maria. Então veja, Maria tudo faz para Jesus. Em tudo, ela nos leva a Jesus. Amém. Aqui é a profecia que vocês vão ler no curso do tratado. Olha só o que foi que São Luís disse. Vejo no futuro animais frementes, que se precipitam furiosos para dilacerar com seus dentes diabólicos este pequeno manuscrito. E aquele, ele, São Luís, né? A quem o Espírito Santo se serviu para escrevê-lo, ou ao menos para fazê-lo ficar envolto nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que ele não apareça. Olha, 130 anos depois, antes, São Luís escreveu isso. Ele previu que esses escritos, que esse livro seria escondido pelo diabo. O diabo ia fazer, o demônio ia fazer de tudo para destruir o livro, como de fato o fez. Os escritos originais dizem que eles são queimados, eles têm as bordas queimadas, porque à medida que São Luís ia escrevendo, eles entravam em combustão espontânea, eles iam queimando, e São Luís escrevia de novo e de novo. E São Luís teve que galgar uma cruz duríssima, muito dolorosa, ele sofreu muito, ele foi muito perseguido dentro da igreja mesmo, ele chegou a ser envenenado. Então, ele diz aqui que tanto o livro como ele seriam muito perseguidos. Mas, vejam só, a segunda profecia. Atacarão e até perseguirão aqueles que o lerem, aqueles que lerem o tratado. Se coloquem aí nesse lugar. E o puserem em prática. Mas não importa, tanto melhor. Essa visão me encoraja e me dá esperança de um grande sucesso. Isto é, um esquadrão de bravos e destemidos soldados de Jesus e de Maria, de ambos os sexos, para combater o mundo, o demônio e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que virão e como ainda não houve. Vejam, tudo nos leva a crer que nós estamos vivendo esse tempo, não sabemos, né? Se esse tempo começou, se ele está no meio, está no fim, a gente não sabe. O tempo para Deus é diferente. Para nós é que tem essa limitação. Mas nós vivemos exatamente esse momento, observem. Será levantado um esquadrão de bravos e destemidos soldados de Jesus e de Maria. E ele vai dizer lá em outro trecho que esses bravos soldados terão na mão direita o crucifixo, na mão esquerda o rosário. Então, são essas as nossas armas. E eu repito aqui para vocês o que disse São Padre Pio. Eu tenho muita devoção por São Padre Pio, principalmente porque ele era muito devoto de Nossa Senhora. Aliás, todos os santos fizeram caminho de devoção a Nossa Senhora. Não tem nenhum santo que não tenha sido devoto, muito devoto de Nossa Senhora. Agora, tinha aqueles que eram mais, como São Padre Pio, que inclusive fez essa consagração, fez esse método de consagração. Santa Teresinha do Menino Jesus fez esse método de consagração. São João Paulo II, São Pio X, portanto, se os santos fizeram, por que não nós fazermos também? E aí São Padre Pio dizia, se queres vencer todas as batalhas, eis a tua arma. A arma é essa aqui, o Santo Terço. É a arma do exército de Maria. É um exército de pessoas simples, humildes, pessoas que se colocam de joelhos, mas são pessoas que vêm com uma força muito grande no coração, que é esse amor, essa chama de amor que nos move, que nos levanta, que nos faz ter perseverança, que nos faz rezar, passar por cima das tribulações, carregar a nossa cruz, porque nós sabemos que temos uma mãe, e que essa mãe vai nos levar certamente
a salvação, que o caminho que ela nos propõe é o caminho de salvação. Então, eu vou falar na prática para vocês o que seria, de que maneira a gente faz a consagração. Eu estou falando muito rápido, vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês me desculpem, eu falo rápido mesmo, principalmente quando eu falo Nossa Senhora, porque isso me enche de alegria. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Para mim tá tranquilo. Tá bom. Então, primeira coisa, e a única condição intransponível para fazer essa consagração, além de ser batizado, né? É a leitura do tratado. Não pode se consagrar sem ler o tratado. Aí, para nós aqui, bom, isso é para nós que estamos participando de um grupo, viu, gente? Participar das formações. Mas se alguém disser assim, não, eu quero fazer sozinho, pode? Pode, sim, claro. São Luís, ele propõe que você faça a consagração. Os artifícios que nós criamos depois, para agregar, a união que nós temos dentro de um grupo acaba nos motivando mutuamente. Então, isso foi criado por nós depois, porque nós encontramos um meio de nos encorajar uns aos outros. Então, nós fazemos grupos. Então, para você fazer com o grupo, deve participar das formações. É uma forma também de manter uma disciplina. Mas se você quiser fazer sozinho, você quiser ler o tratado, fazer a preparação e se consagrar na data que você escolheu, pode, não tem problema nenhum. Isso aí vai da disponibilidade, do desejo de cada um. Aí, quando terminar de ler o tratado, o ideal é que a gente chegue 30 dias antes da data marcada, e já tenha lido o tratado todo, isso aí é o ideal. E aí nós vamos fazer a preparação espiritual para a consagração. Essa preparação, ela é composta de 12 dias preliminares, que eu vou explicar para vocês superficialmente hoje, mas no passo a passo a gente vai mostrando e vai conversando e vai tirando dúvida. Depois vem 3 semanas de oração. Essas 3 semanas em que São Luís coloca, são 3 semanas de 6 dias cada um. Então vão ser 18 dias. 12 mais 18, 30 dias de preparação. Pronto. Na semana, de preferência, o mais próximo possível da data da consagração, que deve ser uma data mariana de preferência, aí nós fazemos uma confissão geral. Eu já vou adiantar aqui, porque isso alguém pode já perguntar. E quem não comunga? Por exemplo, quem não pode comungar porque está na segunda união, porque vive com outra pessoa, mas não é casado na igreja por algum motivo. Bom, se você é batizado, e como isso não é um sacramento, nós não estamos falando de um sacramento, essa consagração, a gente entende que Nossa Senhora pode tirar qualquer pessoa na situação de pecado, e ela vai moldando de uma forma tal que, quando nós saímos do pecado, nós nem percebemos, nós saímos com o coração, não porque somos pressionados nem obrigados. Então, para quem não pode comungar por um desses motivos, consequentemente também não deve confessar, não pode confessar, porque a confissão requer o arrependimento e a determinação de não mais pecar. Então, se não for possível para aquela pessoa que não puder, de jeito nenhum, comungar, não confessa. E no dia vai fazer comunhão espiritual. Se você tiver como consertar isso, eu lhe digo, conserte. Por exemplo, tem gente que não casou ainda na igreja porque está esperando um bom momento, né? A gente sabe que o demônio fica convencendo a gente de certas coisas que não tem nada a ver. Ah, não, vou esperar, deixa acabar a pandemia porque eu quero fazer uma festa. Olha, a festa não é nada diante da graça que você vai receber, viu? Então, case logo, case que é o certo. Se tiver alguém aqui nessa situação. Aí no dia, importante, vocês vão escolher a data mariana, a gente vai conversar aqui quais são as possíveis datas do mês de maio, porque a gente fez pensando no mês de maio, né? A gente fez a nossa programação pensando no mês de maio. E mês de maio tem muitas datas marianas. Aí no dia da missa, no determinado momento, na ação de graça, já depois da comunhão, aí tem a recitação da fórmula de São Luís, que São Luís propõe. É aquele momento que você vai se ajoelhar diante do altar e vai fazer a promessa. Você vai se entregar àquele momento ali. Então, naquele momento ali, o céu entra em festa.
Porque é certo que esse caminho seguro e perfeito que é Nossa Senhora, é certo que aquela alma não se perde mais. Então, é uma festa no céu, no dia que tem consagração. Vocês podem ter certeza disso. E o uso da cadeia, depois a gente conversa sobre isso, para não encher. Aí vai ver, pronto. Nós dividimos as formações em pelo menos 4 aulas. Vocês vão ver que tem 5 lá na programação, mas é porque a gente pode ter algum atraso, alguma coisa, então a gente deixa uma de reserva. Aí são 8 capítulos no livro, a gente vai tentar dar 2 capítulos em cada aula. Entre eu e o padre, nós vamos dividir. O padre Darlan, que é o nosso diretor espiritual aqui, na Diocese de Bonfim. E vocês vão ver que a cada capítulo ela vai se aprofundando. Vocês podem sentir uma certa dificuldade de entendimento em algum momento. Se você sentir, se alguém sentir, não se intimide, não se constranja. Isso é muito natural. Eu posso dizer a vocês assim, que eu já li muitas vezes o tratado, porque eu dou essa formação há muito tempo. Mas cada vez que eu leio, eu descubro algo novo. Eu penso, meu Deus, eu não vi isso aqui da outra vez. Como pode ser que eu não vi? Mas, na verdade, é um tesouro infinito que se guarda nesse livrinho. Esse livrinho, ele tem mistérios que se revelam quando nós estamos preparados. Então, dependendo do nosso preparo, naquele momento, da nossa maturidade, do desejo do Espírito Santo, naquele momento, a gente vai ter um entendimento maior ou menor. Mas isso não é motivo para desânimo. Não se entristeça, não se constranja, não perca o ânimo, vá em frente. Antes de ler, todas as vezes que vocês começarem a ler o tratado, se lembre do que São Luís disse, que os demônios perseguiriam, inclusive quem tentasse ler depois. E essa perseguição pode vir simplesmente sob a forma de tentações, pensamentos, distrações, falta de entendimento, confunde a sua vontade, a sua inteligência naquela hora. Mas aí você vai, antes de qualquer coisa, você vai fazer uma oração. Você invoca o Espírito Santo, pede a Nossa Senhora para lhe segurar, pede ao seu anjo da guarda para lhe dar a coordenação necessária. Pronto. E aí você começa a ler. E aí você vai ver como, depois de terminado o 8º capítulo, você já vai conhecer um pouco do muito que é essa mãe maravilhosa. A mãe que é a mãe de Deus, que ele deu para nós. Aí vocês vão entender que grande dádiva Deus nos deu em cima da cruz, que grande presente foi essa consagração que ele nos fez. Aqui são os temas dos 8 capítulos, vocês vão ver isso no livro, a gente não precisa falar. Aqui é a preparação espiritual, que a gente não precisa entrar agora nos detalhes, porque quando chegar mais próximo a gente fala. Inclusive, a gente vai falando semana a semana, porque a gente vai ficar se encontrando semanalmente nesse período. Então, aí vai ter os 12 dias, a primeira semana, a segunda semana, e por aí vai. A terceira semana, aí vem a data da consagração. A renovação, que muitos de nós já fazemos, a renovação, ela deve ser anual. Então, assim, a data que você escolheu para se consagrar deve ser a data que você vai fazer a sua renovação anual. Por exemplo, eu me consagrei no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Então, todo 8 de dezembro eu faço. Mas eu posso fazer a renovação quantas vezes eu quiser ao longo do ano. Se eu quiser renovar todo mês, eu renovo. Se eu quiser renovar todo dia, eu renovo. Agora, aquela renovação para seguir o rito tem que ser pelo menos uma vez por ano. De você fazer de novo os 30 dias de preparação. Não precisa ler o tratado toda vez. Tratado você só precisa ler uma vez. Agora, você querendo, leia e leia muitas vezes que você vai gostar. Então, essa renovação com todo o rito de preparação de 30 dias e fazer tudo de novo, ler a fórmula lá na missa, essa renovação anual tem que ser pelo menos no dia da sua consagração, no dia de aniversário. Mas existem trechinhos pequenos da consagração, da fórmula de São Luís, que a gente usa para fazer consagração diária. Então, por exemplo, tem um bem pequenininho que você pode fazer. Sou todo vosso, tudo que tenho vos pertence, ó meu amável Jesus, por Maria, vossa Mãe Santíssima. Então, tem outros um pouco maiores. Quem estava ontem no cenáculo, viu que a gente fez um ato de consagração no final. Aquele ali é um dos trechinhos que a gente faz também, que pode fazer diariamente. É importante todo dia a gente se lembrar. Não, eu sou de Nossa Senhora, e Nossa Senhora é minha. É muito importante a gente se lembrar disso na hora de acordar. Você acordar e se lembrar. Eu tenho uma mãe
a quem eu dei a minha pertença, eu sou propriedade dela e ela faz o que ela quer comigo. E ela é minha também. Olha que maravilha, que alegria saber disso. Aqui, a gente colocou as datas para vocês depois reverem, pensarem. Olha, vai acontecer, pode acontecer, de vocês não conseguirem apoio do padre, como nós temos aqui. Então, pode acontecer que algum padre se recuse a fazer em público. Mas se isso acontecer, não se entristeça. Você pode fazer isso sem padre também, tá? Reze por ele, peça. Assim, se ele disser, eu não conheço, é possível. Tem padre que não conhece. Você, humildemente, você tenta explicar, tenta mostrar, faz ele conhecer. Se ele tiver certa resistência, não tem problema. Reze por ele, faça a sua consagração sozinha ou vá para a paróquia vizinha. Tranquilo, isso não é problema, não. Você, tanto pode ser feito em público, como você pode fazer sozinha, você e o padre, ou você pode fazer sem um padre também. Quando você terminar a missa, você vai lá e lê sua fórmula diante do altar. Não tem problema nenhum. Então, no mês de maio, nós temos, 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima. No mesmo dia 13 de maio, também a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, mas nós aqui, a nossa cultura, Nossa Senhora do Rosário de Fátima é o mais forte, né? Aí tem o dia 23 de maio, Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. Dia 24 tem 2 títulos, Nossa Senhora Auxiliadora e Nossa Senhora Mãe da Igreja, que é uma data móvel. Dia 31 de maio tem Nossa Senhora da Visitação e Nossa Senhora do Sagrado Coração. Então, vai depender de quê? Do padre primeiro, então vocês vão conversar, procurem desde já, falem que vocês vão se consagrar, que vocês estão se preparando, e já converse com ele a respeito dessa data. É claro que nós não sabemos muito, não sabemos nada do que vai acontecer daqui para lá, porque tem a pandemia, tem fechamento de igreja. Nós já vivenciamos isso no final do ano passado. Então, na turma que nós formamos ano passado, também online, como vocês, teve um grupo que se consagrou dia 8 de dezembro e teve um grupo que se consagrou dia 12, Nossa Senhora de Guadalupe. Isso dependia do quê? Do padre, da abertura das igrejas, de onde foi que ele conseguiu, a mesma coisa. E se tiver muita dificuldade, entregue para ela. Já comece a dar para ela resolver sua vida, porque daqui para frente vai ser assim. Quando você se vê assim avexado, agoniado, não tiver solução, não vê caminho, valei-me a Nossa Senhora. Mas entregar mesmo, de coração. Dizer assim, estou fechando os olhos agora, vou deixar a senhora me guiar. Eu não sei mais o que é que eu faço. Na verdade, o consagrado é assim o tempo todo. O tempo inteiro a gente tem que agir assim. Estou de olhos fechados, ó mãe, me guia. Me leva para onde quiseres. Eu não sei nada. Eu estou totalmente em teus braços. É como aquela criança de 2 anos, que dá a mão e deixa a mãe conduzir. Aqui é a nossa programação, do nosso grupo. Vocês já são a 12ª turma de consagração. Esse trabalho que a gente começou aqui, já estamos 5 anos, né? 7 anos. Começou em 2014, 7 anos. E geralmente, antes da pandemia, eram 2 turmas por ano. No ano passado teve uma turma só. E já temos 2 anos com turmas de criança. Então, se vocês tiverem filhos, até no máximo 13 anos, estourando 13 anos. Então, a criança de 7, uma idade que já saiba ler alguma coisa, até mais ou menos 13 anos, também existe. A gente já está fazendo online também do mesmo jeito. Inclusive, amanhã haverá consagração de crianças, graças a Deus. Eu acho que tem pais e mães aqui. Parabéns pelo caminho que vocês desejaram e direcionaram seus filhos. Vocês não poderiam ter deixado a herança melhor. Amanhã, dia 25 de março, é o dia mais importante para os consagrados pelo moto de São Luís, porque é o dia da encarnação, é o dia da anunciação. Então, 25 de março é o dia que nós veneramos. Então, passem a venerar esse dia, façam uma oração especial e sejam devotos da encarnação do Verbo, que é o dia 25 de março. E quem puder, vá na missa amanhã. Quem tiver missa, quem tiver tendo acesso à missa, não deixe de ir. Vá e se apresente diante de Nossa Senhora já, como uma futura propriedade dela. Então, assim, durante esse período que foi do dia 10 até o dia 7 de abril, 10 de março a 7 de abril, ficou reservado para a leitura de tratado. Aí quem entrou depois, como boa parte de vocês,
pegou, já entrou nessa fase. Já tinha sido feita a primeira apresentação no dia 10, e aí por isso a gente está repetindo hoje, por esse motivo eu estou repetindo para vocês hoje. Nesse período, a gente só tem os cenáculos, que eu sugiro que vocês participem, porque vocês vão ter que ter muita oração. Se acostumem a rezar o texto, quem não tiver costume. O terço é por onde Nossa Senhora vai lhe segurar e não deixa mais você sair. No dia 7 de abril começa a ser semanal. Então, a partir daí, a gente vai ter formação toda semana e o cenáculo de 15 em 15. Então, a gente vai ficar já com esse encontro marcado para o dia 7 de abril, todo mundo, se Deus quiser, e vamos perseverar. Deixa eu tirar aqui, para olhar para vocês, que eu estou cansada de ver slide. Pronto, falei muito, ouviram bastante. Eu só queria dizer mais uma coisa para vocês. Alguns podem estar cheios de dúvida. Eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, não sei como é que eu vim parar aqui. Então, você veio porque Nossa Senhora se utilizou de alguém para lhe chamar. Ela queria você aqui. E você se apresenta hoje, às vezes, até sem entender e sem conhecer. Então, alguns já têm o conhecimento, esses que já tentaram, já leram o tratado antes, já foram 1, 2, 3 vezes, e outros não têm conhecimento nenhum, então tendo hoje o primeiro contato. Procurem se manter em oração durante esse período, porque vão ser muitas as investidas, e peçam discernimento do Espírito Santo, e ele vai mostrar para vocês, todas as vezes que vocês estiverem sendo tentados. Coisas acontecem, obstáculos, dificuldades, um sentimento, muitas vezes, de indignidade. Muita gente vai pensar, eu não sou digno, não. Isso aí é só para santo. Até São Luís vai dizer isso, que, na verdade, os santos já são consagrados a Nossa Senhora. Quem precisa dessa consagração somos nós, que somos muito pequenos na fé. Somos nós que temos que trilhar esse caminho de salvação. Nossa Senhora nos quer para a santidade, porque nós fomos feitos para a santidade. Ela quer nos levar à santidade. Nenhum de nós é santo. Mas desde que tenhamos o propósito da santidade. É isso que ela quer de nós. O propósito da santidade, a vontade de ser santos. Então, se em algum momento você for afligido por esse sentimento de indignidade, afugente, isso daí não vem de Deus. Isso aí... Provavelmente, isso daí é tentação demoníaca para você desistir. Lembre sempre dessa palavra que São Luís disse. Todos aqueles que lerem, todos aqueles que se dedicarem e tentarem fazer a consagração serão bastante perseguidos. E essa perseguição pode ser essas tentações. Mas vocês estão sendo perseguidos porque vocês estão procurando ser imitação de Cristo. E Cristo foi perseguido. Porque... a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo. E nós não precisamos agradar ao mundo. Nós temos que estar com os nossos olhos voltados para o céu, buscando o paraíso. Ainda ontem uma pessoa me fez uma pergunta, e por que você não faz isso assim, assim? A coisa que não está totalmente fora dos meus planos materiais. Eu disse, porque eu prefiro o paraíso. Aí eu me lembrei de São Felipe Neri. São Felipe Neri tem um filme muito interessante, e ele era muito humilde. Era o Santo do Sorriso. Ele não teve grandes falas, ele não tinha boa oratória, ele não tem grandes citações. Mas ele tinha um sorriso santo. E ele disse que, no final do filme, inclusive, termina assim. Depois de muitas perseguições e muitas dificuldades que foram colocadas no caminho dele, ele foi nomeado cardeal. Aí ele chegou, jogou tudo para cima e disse, eu não quero, eu prefiro o paraíso. Porque ele queria viver na humildade, na pobreza, junto com as crianças de rua que ele vivia, porque para ele a santidade estava ali. Para cada um, a santidade pode ter um caminho diferente, e só o Espírito Santo pode nos mostrar, porque só ele nos cumula de dons. Só através dos dons nós podemos receber essas graças que vêm do céu. Uma coisa importante também é que vocês tenham a ciência de que a consagração não é um método mágico. Vocês podem ter tido algum mau exemplo, vocês podem conhecer alguém que deu mau exemplo, esqueçam. É como a gente diz com os sacerdotes, tem os bons e tem os que não são bons, né?
Então, os que não são bons, os que não dão bom exemplo, vamos rezar por eles e só. Entregar o julgamento a Deus. Nosso Senhor disse, eu julgo os meus sacerdotes. Foi o que Jesus disse a Santa Brígida. Não julguem os meus sacerdotes. Quem vai julgar eles sou eu. Então, a mesma coisa eu posso dizer, se porventura vocês tiveram alguma experiência ruim com alguém que se consagrou e não entendeu. Alguém que está expondo, vamos dizer assim, está ostentando uma cadeia. Né? A cadeia é isso aqui, para quem não conhece. Alguém está ostentando a cadeia como se fosse um amuleto. Não é um amuleto. Alguém que está ostentando o Santo Terço como se fosse um amuleto. Não é. E a consagração não é também um mérito nosso, é graça. Vocês estão aqui por graça. Foi Deus que concedeu a graça de vocês estarem aqui comigo hoje, e me deu a graça de falar para vocês. Tudo que nós temos é graça. Então, esse terço que anda comigo, essa cadeia que eu trago no meu pulso, elas entraram depois que o meu coração se transformou. Muito antes disso daqui, desses sinais externos estarem aqui em meu corpo, já estavam impregnados no meu coração, já fazia parte da minha alma. Então, a devoção, a verdadeira devoção, que São Luís vai nos ensinar, é uma devoção essencialmente interior. Você não pode se consagrar se você não estiver predisposto a essa mudança. Mas é difícil mudar? E teve uma pessoa que me perguntou uma coisa ano passado, eu achei tão engraçado. E eu ainda vou poder tomar uma cerveja? Olhe bem, não sou eu que vou lhe dizer isso. Nem a nossa igreja diz isso, não é? Agora, cada um vai descobrir o que pode e o que deve. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, não é? Tem coisa que nós podemos fazer desde que tenhamos prudência, moderação, temperança. Se eu não tenho temperança para determinada coisa, eu não faço. Eu evito, eu tenho que conhecer os meus limites. E eu posso testemunhar para vocês uma coisa. Nossa Senhora, ela é chamada por Santo Agostinho de forma Dei, é a forma de Deus. A forma de Deus foi explicada, então, por São Luís no tratado, e vocês vão chegar lá, se eu não me engano, no 3º capítulo. Ele explica o que Santo Agostinho quis dizer. É o seguinte, São Luís diz que existem 2 métodos para se fazer uma escultura. Existe a possibilidade de você pegar um material duro, como, por exemplo, uma pedra, uma madeira, pegar um cisel e um martelo e esculpir, né? É uma forma de escultura. Se você errar, errou, já era, não tem como consertar, vai ter que dar uma arranjada. Mas então não tem como sair perfeito. Essa perfeição, nesse método, não existe. E existe um outro método. O outro método é através de formas. Você pegar um material que possa se liquefazer, se fundir, se derreter, jogar dentro de uma forma, e aquele material, quando esfriar, vai tomar a forma da forma. Se você pegar uma forma perfeita, o objeto final sairá perfeito, porque ela será moldada por uma forma perfeita. Então, Nossa Senhora nada mais é do que a forma de Deus. É a forma perfeita feita por Deus para moldar novos Cristos. Ela vai gerar cada um de nós dentro do seu útero, como gerou Cristo. Da mesma forma como Cristo foi criado e cresceu no útero de Maria, a gente vai crescendo sob a forma de Cristo. Através das virtudes dela, da proximidade dela, da comunicação com a alma dela, ela vai nos transformando de uma maneira tão sutil que a gente não percebe, não nota, não vê. Quando você olha para trás, você diz, meu Deus, quanto eu mudei. Como foi que isso se deu? Não sei. Sabe por que você não sabe? Porque você fechou os olhos e deixou a mãe te levar. Ela levou, conduziu, você é igual a cabra cega. Ela te conduziu. Porque você confiou e deixou. E aí, à medida que ela vai te levando, ela vai te tornando próximo da perfeição. Mas para isso, para que você tome a forma de Maria, tome a forma da forma Dei, você precisa se deixar derreter, se fundir, se esvaziar de você, para que ela lhe transforme, lhe forme lentamente, sem dor. Eu lhe digo ainda que é sem dor. A dor
é muito pouca para o que poderia ser. Essa transformação é quase insensível aos nossos olhos e aos nossos sentidos. Nossa Senhora, ela tem um dom que foi dado pelo Espírito Santo. Ela é chamada por São Luís de a Rainha dos Corações. Porque o Espírito Santo deu o dom dela dominar os corações. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já sentem isso no coração de vocês. Ela tem um domínio extraordinário. Ela desperta um amor, uma paixão em nós, uma coisa diferente. Como se dissesse assim, por Nossa Senhora eu faço qualquer coisa. Eu sei que vocês diriam isso. Eu digo isso. Mas eu digo isso porque eu sei que ela sempre vai me levar para Jesus. Eu tenho a plena certeza, porque um dos efeitos da consagração que vocês vão perceber, vocês vão estudar e vocês vão sentir, que é a grande confiança em Jesus e em Maria que você vai desenvolver. É uma confiança cega, de se entregar, não se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Amanhã é um outro dia, a cada dia só preocupação, amanhã o sol vai nascer de novo. Então, só para encerrar... Oi, Jair. Pode falar, Jair. Pode falar, se vocês quiserem falar, não tem problema nenhum. Então, vejam bem. Nossa Senhora é aquela mulher que foi profetizada desde o Gênesis. Vocês se lembram que quando Deus se colocou diante de Adão e Eva, depois de ter sido cometido o pecado, ele disse, porém inimizade, ele disse à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Então, a mulher a quem Deus se referiu é aquela mesma mulher a quem Jesus se referiu em algumas passagens do Evangelho, especialmente na hora da cruz, quando ele disse, mulher, eis aí a tua mãe. E esta mesma mulher é a mulher que Deus repete no final da Sagrada Escritura, através de João, que escreveu o Apocalipse. É a mulher vestida de sol. Lembram como é o capítulo 12 de Apocalipse? Foi o que Deus disse lá no capítulo 12. Uma mulher vestida de sol, na cabeça uma coroa de 12 estrelas, nos pés a lua. Olha, o que é uma mulher vestida de sol? O que é o sol na representação da Sagrada Escritura? O que é que significa o sol? O que foi que São Luís traduziu como sol? Foi Jesus Cristo. Uma mulher revestida de sol. 12 estrelas mostrando o seu reinado. Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra. Ela pisando sobre a lua, então, Deus disse no início, lá em Gênesis, que a mulher pisaria, esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente iria ferir o seu calcanhar. A gente sabe que na nossa cultura, o calcanhar é conhecido como o lugar mais frágil do corpo, né? Tem o calcanhar de Aquiles, é uma representação mitológica. O calcanhar de Aquiles é a parte mais fraca, dizendo assim, é uma representação que a gente faz, da expressão. A parte mais fraca de Nossa Senhora somos nós, seus filhos. Então, a serpente nos fere todo dia, porque ela não pode, a serpente, o diabo não pode atingir a Deus, então a serpente atinge a nós que somos filhos para indiretamente chegar a atingir a Deus. Pela sua inveja de Deus. Então, lá no Apocalipse, volta a serpente sob a forma de dragão. Ele diz, o dragão, a antiga serpente, que vai travar uma batalha com a mulher. E esta batalha, nós já vivemos ela agora. É importante que cada um de nós tenha essa consciência. A batalha que se trava em Apocalipse, ela se dá dentro das nossas almas, antes de tudo. Mas o mais importante é que Nossa Senhora já nos deu os desfechos, ela já disse para nós o final dessa batalha. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Então, nós sabemos agora, desde já, de quem será a vitória. De que lado nós devemos estar? Do lado da mulher, dos descendentes da mulher, ou do lado dos filhos da serpente? Nós temos que escolher, porque tem um lado que já é vitorioso e o outro lado que é perdedor.
Então, que nós tenhamos a sabedoria para fazer essa escolha. Tenhamos a graça de fazer a escolha certa. A escolha de ficar do lado da mulher e não do lado da serpente. Porque o coração imaculado da mulher já triunfou. E ele tem que triunfar, antes de mais nada, dentro dos nossos corações. A batalha travada é por sua alma, antes de qualquer coisa. O demônio briga pela sua alma, pela minha alma. E Nossa Senhora quer salvar. Então, cabe a cada um de nós fazer a escolha certa. E ficar do lado dela. E fazer parte desse grande exército. E trazer muito mais gente para o exército da Virgem Maria. Então, eu vou parar por aqui. Senão, a gente vai adentrar aí por outros caminhos. Tem todo um caminho a seguir. À medida que vocês forem lendo, a gente vai conversando e a gente vai se encontrar outras vezes. Alguém gostaria de falar? Podem falar. Alguma dúvida de como fazer a consagração, não entender alguma coisa do tratado, das orações, podem ficar à vontade. Ninguém? Todo mundo sabido? Eu só tenho uma duvidinha. Fale, John. A leitura, como é que fazemos a leitura individual, só para si mesmo ou para a leitura individual. Eu vou botar lá de novo no grupo, que talvez você não tenha pegado essa parte. O ideal é que cada um compre o seu tratado. Tem que procurar ou pegue emprestado com alguém. Uhum. Se não conseguir comprar, porque não vai achar assim com tanta facilidade, até porque tem muita coisa fechada. E pedir pela internet pode demorar. Então, tem um PDF que eu vou botar lá de novo. Tem as aulas, tem os capítulos em áudio. Então, assim, é interessante também para quem tem dificuldade com a leitura, quem não está enxergando direito, ou tem mais facilidade mesmo em absorver pelo ouvido. E aí, vou botar lá. E vocês que não começaram, comecem logo. E importante para não perder tempo. Quando for no dia 7, a gente já começa os capítulos. Já começa. Pelo menos os 2 primeiros capítulos vocês já devem ter estudado. Certo. Tá certo? Certo. Tem uma aí que disse que não está no grupo. Que não está no grupo? Como é isso? Tá dizendo aonde? Nos comentários aí. Tá dizendo onde? Mensagem. No chat? Vixe, peraí. Quem não tá, vai entrar. Deixa eu ver aqui, peraí. Você no grupo do Zap, não? Eu não tô no grupo. Fernanda, deixa eu ver. Foi quem que mandou para você o link? Diga aí, que aí eu já tenho como localizar. Marli, pronto. Eu vou pedir para ela mandar seu WhatsApp para eu colocar. Peça para ela, por favor. Viu? É porque você entrou nos 45 do segundo tempo, graças a Deus. Os últimos serão os primeiros. Boa noite, Thaís. Boa noite, Jair. Tudo bom? Tudo. Eu acho que você falou, mas eu estou aqui cuidando do meu filho, tal. Eu não sei se eu peguei tudo direito. A consagração na prática, ela seria para quê, de fato? Só um pouquinho, meu filho. Qual o intuito mesmo, assim, na prática dela? Na prática, é você se dar totalmente a Nossa Senhora, é a total consagração. Por exemplo, tem uma irmã nossa que já é da Legião de Maria, então ela já fez uma consagração a Maria. Tem gente que é do apostolado da oração, que já fez a consagração ao Sagrado Coração. Qual é a diferença dessa consagração para as outras? Porque consagração significa você se dar. Essa consagração é chamada de total consagração. Você se dá completamente, você se dá todo. Você não tem mais nada que seja seu. Os seus bens espirituais passam a ser todos de Nossa Senhora e ela passa a ser sua dona. A gente chama isso de santa escravidão, na verdade foi São Luís que deu esse nome de santa escravidão, porque a gente se coloca como escravos. Santa Teresinha dizia o seguinte: Nossa Senhora é rainha e mãe, mas é muito mais mãe do que rainha. Por quê? Porque apesar de nós nos colocarmos para ela como escravos, ela nos trata como filhos. Então, ela nos trata como filhos, mas nós temos que ter a humildade de nos colocar como coisa e propriedade dela. A partir do momento que você
é um escravo de Maria, você não tem a sua própria vontade, você não tem as suas coisas. O escravo não tem nada que seja seu. Você passa a ser dela e tudo que é seu é dela. A sua família é dela. Você se consagrou, imediatamente seus filhos já são dela. Sua esposa é dela. E tudo que está ao seu redor, tudo você entrega, você oferta a Maria. Você passa a ser a propriedade de Nossa Senhora. Mas se você quiser, se você perdeu alguma coisa e quiser depois conversar no privado, que eu lhe explique alguma coisa específica, me procure que a gente conversa, viu? Beleza, entendi, obrigado. Assim, eu não tinha esse conhecimento, eu li o tratado, né, os 2 capítulos primeiros, Sim. E passei a ver muita coisa interessante, assim, que eu não tinha o conhecimento, né? E aí eu queria só saber na prática, de fato, o que é, mas você já explicou. Pronto, na prática, eu acho que eu entendi agora o que é que você quer falar na prática. O que é que eu faço como consagrada, né? É isso? Isso mesmo. Pronto. É uma dúvida boa, porque todo mundo fica se perguntando. E eu vou ter alguma obrigação depois, né? Às vezes dá até um pouco de medo, né? A gente fica, vixe, será que eu vou ter que ter uma obrigação? Eu já lhe adianto o seguinte, você vai resgatar o seu batismo. São as obrigações que você já tem como batizado. Não tem uma obrigação adicional. Mas um bom filho, um bom escravo, ele quer agradar em tudo a sua mãe. Ele quer agradar em tudo a sua rainha. A sua rainha é tudo para ele. Então, assim, ela vai ser aquela a quem você vai querer agradar o dia inteiro. Então, tudo que você fizer, você diz, aqui é para a senhora, mãe. Olha, eu estou fazendo essa caridade, é para a senhora. Eu estou fazendo essa oração, é para a senhora. Eu estou dando essa esmola, é para a senhora. Então, fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Em tudo, no seu dia, você vai entregando a ela. Você vai fazendo e entregando. Então, você vai sentir um desejo maior de fazer essas coisas. Esse desejo, ela vai criando no seu coração, ela vai colocando no seu coração, ela vai lhe dando o desejo de rezar. Ah, eu vou ter que rezar. Não é vou ter que rezar. Ela te dá o prazer de rezar. A vontade de rezar o texto, de rezar o rosário, de participar dos atos de piedade. Ela vai colocando no seu coração esse desejo. Então, não é a obrigação que você vai ter, você vai desenvolvendo. Se você se consagrar com o desejo mesmo de se entregar, ela vai construindo no seu coração o desejo de mudança. E essa mudança é natural, não vai ser forçada. Agora, existem vários níveis de escravidão. Existe a escravidão, que é essa consagração que vocês vão fazer. Aí tem níveis mais altos, que é o apostolado. Tem os níveis mais altos ainda, que são as vítimas. São níveis diferentes de consagração que Deus vai chamando a cada um, separadamente, a partir de dons específicos, de acordo com o chamado do Espírito Santo. Então, tem pessoas que não querem ficar só na consagração que fizeram e querem mais. Querem divulgar a consagração, querem levar essa devoção para outras pessoas. E por aí vai. Mas tudo isso daí, o Espírito Santo vai lhe mostrando com o tempo. Você não precisa se preocupar. Ok, obrigado, hein? Nada. Thaís. Oi, Eliana. Thaís, essa aula de hoje vai ser colocado lá no grupo, o link para a gente poder ouvir de novo? Eu vou colocar, viu? Eu gravei. Então tá bom. Então tá bom, dessa vez eu gravei, que às vezes eu esqueço. Dessa vez eu gravei, vou botar lá, viu? Deixar aberto. Mas qualquer coisa que vocês sentirem, alguma dúvida, coisa mais pessoal, podem me procurar no privado. Geralmente eu só consigo ver o WhatsApp no final da tarde. Tá, okay. Mas eu respondo. Graças a Deus eu respondo, viu? Muito boa sua explicação. Muito boa sua explicação. Eu tenho o tratado aqui, já comecei a ler, né? E, como você disse, é um tesouro, a gente vai descobrindo coisas maravilhosas. É isso né? mesmo. E eu fiquei até emocionada quando você estava falando de Nossa Senhora, né? Esse último momento aí, né? Tudo por ela, para ela. Esse é o desejo que a gente tem no coração da gente. Pelo menos eu sinto isso, né? Só que falta ainda como é que se diz? Essa entrega total. Né? Oficializar. É isso mesmo. Mas ela vai nos chamando ao longo do tempo.
nós somos cabeça dura, eu sou muito cabeça dura, demais, teimosa demais. Nossa Senhora começou a me chamar 8 anos antes da minha consagração. Tem uma amiga que vai se consagrar agora, está no grupo com vocês, que assistiu a outra apresentação, que ela me deu esse tratado de 2000, eu nem me lembro que ano foi, eu sei que foi 8 anos antes. E aí ela me deu, eu comecei a ler, eu não conhecia, comecei a ler, deixei para lá. Aí depois de alguns meses, peguei de novo, comecei a ler, deixei para lá, e ficou na minha cabeceira, ficou meu criado mudo esse tempo todo. 8 anos esse livrinho em cima do criado mudo, nem eu sei porque que eu deixei ele lá. Ficou lá, ficou lá, ficou lá, ficou lá, e eu levando, né, empurrando com a barriga. Quando foi em 2014, ela me arrebatou, ela disse, agora você vem, agora você vem. E realmente foi um arrebatamento, vamos dizer assim. Porque aí eu já caí de 4 mesmo, com muita... Eu, meu marido, nós nos consagramos 2 anos depois, nosso filho mais novo se consagrou com 15 anos. Mas isso é uma coisa que é muito pessoal, tem momentos diferentes para cada um, né? A gente não pode forçar, ninguém pode se sentir forçado a fazer isso. Às vezes a gente vê muito isso assim, a mãe quer que o filho se consagre, aí você vê uma coisa meio forçada. Tem que ser natural, a gente precisa rezar. Bom, se o filho não quiser, não adianta forçar. Ele não vai fazer de boa vontade, não adianta. Vamos rezar bastante, se ajoelhar muito, pedir muito, fazer jejum para ele se converter e pedir ele mesmo. Quantos casos, quantos testemunhos a gente tem assim? Muitos. Aí, desde 2014, que aqui na nossa paróquia a gente já faz turma de consagração. O padre Darlan, que é o nosso diretor espiritual, ele era padre aqui, ele era recém-ordenado, e Nossa Senhora chamou ele para esse trabalho, e nós começamos juntos, aí depois ele foi embora em 2017, e eu e meu marido assumimos, mas sempre com aquela vontade de correr, eu vou correr, mas Nossa Senhora nunca deixou a gente correr, não, depois disso aí, porque, olha, quando eu digo a vocês, ó, essa cadeiazinha aqui, que vocês vão usar se vocês quiserem, essa cadeia, para mim, vocês vejam, a minha não é bonita, não é de ouro, não é preciosa, não é joia. Por quê? Porque eu não queria que isso fosse um objeto de vaidade para mim. Então, eu escolhi ela desse jeito, do jeito que ela é. Bem simples, ela não sai do meu corpo. Mas para que ela me serve? Não para mostrar às outras pessoas que eu sou consagrada. Para que eu não esqueça que eu sou consagrada. É como se fosse uma rédea por onde Nossa Senhora me puxa. Na hora que eu começo a desviar e dar vazão aos meus instintos, à minha natureza, à concupiscência da minha carne, aí Nossa Senhora vem e me puxa, peraí, que você é minha, isso não é para você fazer. Isso não é para uma consagrada, para um escravo fazer. Então, eu mesmo, na minha consciência, eu volto e reajo assim, de fato, eu não devo fazer. E aí eu vou pedindo, assim, eu identifico assim, aquela virtude, vocês vão fazer esse trabalho no autoconhecimento, nesse período de preparação, vocês vão fazer esse trabalho de identificar as suas virtudes, os seus defeitos. E o Espírito Santo vai suscitando isso no coração, viu? E aí você vai pedir a Nossa Senhora depois aquelas virtudes que lhes são mais pobres, mais difíceis, aquelas que rebatem, neutralizam os seus vícios, os seus pecados maiores. Então, ela vai dando o que é dela para você, porque todas essas virtudes ela tem de sobra. Uma virtude que ela dá e que sobra é a virtude da fé, porque Nossa Senhora foi a criatura que neste mundo teve mais fé. Mas lá na glória do céu, ela não precisa mais da fé, porque ela já está à frente a Deus, face a face. Fé para nós que não vemos e cremos. Então, Nossa Senhora, ela divide entre todos os seus filhos essa grande fé que ela teve. Ela vai distribuindo e não falta para ninguém. Basta você se abrir. É só da abertura de coração que ela transforma. Podem acreditar nisso.